Olá, a gente vai dar continuidade então sobre o tema ideologia. A gente viu na última aula então o conceito, né, o que significa. Só para poder dar uma refrescada na memória, é o conjunto de ideias que permeia as nossas atitudes enquanto ser humano, né? O campo da ideologia são os valores, crenças, então naquilo que a gente acredita realmente de fato e que vai resultar nas nossas práticas, nas nossas ações em meio à sociedade. Em outras palavras também, né, a cultura e a ideologia, elas vão estar ali muito relacionadas uma com a outra, e a gente pode, de forma crua e direta, né, traçar um paralelo, né, onde a ideologia ela se manifesta, na verdade, por meio da cultura, ou seja, a nossa cultura, as nossas ações são permeadas na nossa ideologia, no que a gente acredita, no que a gente segue, nas nossas tradições e etc. Então, hoje a gente vai aprofundar um pouco mais e a gente vai trazer aí, segundo o pensamento de alguns teóricos, né, de alguns sociólogos ao longo do século XIX, século XX, né? A gente vai então iniciar, né, que Destutt de Tracy foi o teórico, né, que trouxe esse campo das ideias, né, da ideologia, que seria uma ciência que verifica as ideias, e a gente vai afundar, né, aprofundar com o Karl Marx, com o Antônio Gramsci e com o Pierre Bourdieu. A gente não vai aprofundar muito, né, tecnicamente, até porque seria um estudo muito aprofundado, mas a gente precisa entender, né, teoricamente o pensamento de cada um e como funciona a ideologia para cada um nas sociedades, né, e para as pessoas que compõem essas sociedades, e ter pelo menos alguns exemplos aí para a gente poder dinamizar essa discussão. Bom, então vamos iniciar com o Karl Marx. Né? O Karl Marx, no século XIX, então, né, no mesmo período histórico que iniciou-se esse estudo da ideologia do Destutt de Tracy, ele trouxe a ideia da ideologia como se fosse uma espécie de falsa consciência. Né? Ou seja, seria, na verdade, um falseamento da realidade que a gente vive. O Karl Marx, né, ele era um sociólogo, filósofo, né, bastante materialista, né, e baseado em Aristóteles. Então ele acreditava que a realidade, né, os fatos, deveriam vir à frente do campo das ideias. Então tudo que a gente vivesse seria, na verdade, um resultado do que a gente enxergasse, do que a gente sentisse, do que a gente presenciasse, né, como fato, como matéria, como realidade à nossa volta. Então, ele traz o seguinte: a sociedade ela é dividida em classes, né? Tem a classe burguesa, que é a classe dominante, que é a que detém a propriedade privada, que detém os meios de produção, e tem a classe do proletariado, que é o trabalhador, o que trabalha para poder alimentar a sua prole, né? Ou seja, os seus filhos, seus descendentes. E essa classe dominada, proletária, ela estaria, na verdade, falseando a realidade dela, pois está seguindo a ideologia da classe dominante. Classe dominante essa, a classe burguesa. Né? Aí aqui no resumo de vocês, né, que tem inclusive na apostila, né, e no Aplixe, eu recomendo que vocês leiam para poder aprofundar mais essas ideias, né? Então aqui, ó, para Marx, os ideólogos promoviam uma subversão entre a realidade e o pensamento, submetendo aquela a este, isto é, invertendo a relação, de modo que os fatos se adequassem às ideias e não as ideias aos fatos. Ou seja, na verdade, ele acreditava que os ideólogos, né, que estavam servindo ali a classe dominante burguesa, estavam falseando a realidade, pois estavam fazendo com que a nossa realidade se adequasse às ideias, ao campo das ideias, né? E para o Marx ele acreditava que era o contrário. E aí no livro dele, né, A Ideologia Alemã, ele trouxe isso, né, para exemplo, né, que esse era uma forma, né, um intuito, na verdade, de explorar a classe dominada, né, feita pelos burgueses. Assim, eles trariam uma dominação mais fácil, né, da sociedade e fazia com que essa percepção da realidade, né, tanto na produção material, na produção imaterial, né, intelectual, seria uma subversão dos valores. Exemplos, para poder ficar mais fácil explicar isso aí para vocês. Nos nossos dias atuais, né? A gente tem o costume de tentar seguir uma cultura,
né, um jeito de viver, de ser diferente do nosso. Por exemplo, até eu agora, por exemplo, aqui, ó, que estou usando uma blusa, né, de um time de basquete da NBA, né, um time que tem história na NBA, do basquetebol, um esporte criado nos Estados Unidos, né? Isso aí seria uma forma de dominar a minha cabeça. Por quê? Porque eu acredito que isso daqui é legal, que isso aqui seja legal, né? Ter essa blusa, essa marca, esse jeito de viver aqui, né? Isso seria uma espécie de falsear a minha realidade. Pois eu sou brasileiro, nasci no Rio de Janeiro, eu não costumo jogar basquetebol, embora eu goste do esporte, aprecie ele, mas eu não jogo, eu não vivencio ele. Então eu estaria meio que dominado por essa falsa ideia. Outros exemplos. Quando, por exemplo, aquelas marcas de telefone anunciam, né, a tecnologia dos seus aparelhos de celulares, né, sendo extremamente tecnológicos, você precisa ter um, né, nas propagandas comerciais, e as pessoas, às vezes, né, com salário mínimo, ou pouco mais de salário mínimo, de repente ganhando R$ 1.500, se endivida em parcela de 24 vezes, 36 vezes até, para poder adquirir um aparelho telefônico de até R$ 10.000, né? E esses R$ 10.000 que poderiam ser utilizados para outras coisas, né? Então isso é uma forma de dominar, né? De falsear a realidade deles. Isso o Marx ele denuncia de forma muito rica no século XIX, porque era a realidade dos trabalhadores de fábrica, que muitos deles ali estavam produzindo, fabricando algum produto, industrializando alguma coisa, e que aquele produto final não estaria no alcance deles. Ou seja, estaria voltado para a classe burguesa, para a classe dominante adquirir aquele produto. Então o trabalhador ele ficava totalmente alienado. Ou seja, ele ficava distanciado da realidade dele. Ou seja, eu passo aqui, ó, de segunda a sábado trabalhando nessa fábrica, não sei quantas horas por dia, 16 horas diárias, trabalhando para eu ver um produto feito e eu não vou poder adquirir esse produto. Isso aí, né, é uma coisa que é denunciada pelo Karl Marx com uma inteligência absurda, né? E hoje, infelizmente, né, intelectualmente, politicamente, tantas pessoas falam mal dele, né, sem saber nem um pouco do que ele fez e da importância dele para os trabalhadores, para a classe explorada dos trabalhadores, né, a importância que o Karl Marx traz com as suas ideias para a sociologia, para a filosofia, né, e demonstrar que muitos, e isso acontece hoje no Brasil, por exemplo, os famosos pobres de direita, né, que seriam aquelas pessoas que têm uma condição pobre, né, às vezes até miserável, difícil de viver, mas que apoia políticos que não olham para a vivência deles, que não são pobres como ele, que não sofreram a mesma vida, que não têm a mesma cultura e a mesma tradição. Né? Isso é uma contradição muito grande. E essa contradição é explicada pelo Karl Marx. Como é que ela é explicada? Pela ideologia, que está lá, sendo feita pela classe dominante para poder manter a sua dominação no poder e assim falsear a realidade. Beleza, gente? Em outras palavras, tem um termo que não coloca aqui na apostila, que é o fetichismo da mercadoria, né? Ou seja, a gente colocar um fetiche, uma coisa em que a mercadoria, um produto, ganha valor e a gente não sabe o que está por trás daquilo ali. Né? Por exemplo, quando a gente adquirir um celular, vou dar o exemplo do celular, né? Que é uma coisa comum, ainda mais entre vocês jovens, né, estudantes, a gente não sabe quem projetou, quem de repente sofreu alguma exploração social, uma exploração de trabalho para fazer o chip, para fazer o plástico daquele produto, se alguém de repente se acidentou, morreu por trás dele, né? Isso aí é o fetichismo da mercadoria, que aparece o produto lá e pronto. Quando a gente compra um leite, por exemplo, que a gente não sabe quantas vacas sofreram inseminação artificial, de proteína, para poder fazer um leite mais rico, né? Isso aí é o fetichismo da mercadoria, a gente não vê o que está por trás daquilo ali. Isso aí é falseamento da realidade, beleza? Então vamos para o segundo agora, que é o Antônio Gramsci. O Antônio Gramsci, né, um filósofo e sociólogo italiano, ele traz a perspectiva da ideologia, né, que significa, aqui ó, concepção de mundo, manifestando-se de modo tácito, ou seja, de modo claro, né, e intenso na arte, no direito, na atividade econômica, enfim, em todas as manifestações da vida. E ainda de acordo com Gramsci, a ideologia tem por função conservar a unidade de toda a sociedade. Segundo Gramsci,
As ideologias organizam as massas humanas, formam um terreno sobre o qual os homens se movimentam, adquirem consciência de sua posição, lutam e etc. Ou seja, gente, para o Gramsci, a ideologia ela se manifesta de toda a forma ao redor do ser humano, ao redor das sociedades, mas tem uma função de manter ela unida, de manter a massa seguida por aquela ideologia. Ou seja, você tem uma ideologia, um campo ideológico, e a massa segue, né, de forma intensa aquela ideia. Aí tem uma imagem aqui bem bacana, né, para a gente entender como funciona a ideia do Gramsci. Aí nós temos exemplo aqui, ó, várias pessoas lendo jornais, né, noticiários, e em cima delas umas cordas como se fossem de fantoches, manuseadas por uma mão ali, onde estaria dominando essas notícias e dominando a forma de pensar. Né? É interessante a gente até analisar esse ponto de vista dele, porque os conceitos de cultura e ideologia, então, acabam se mexendo, né, se misturando muito na concepção do Gramsci. O Gramsci aí, que já é do final do século XIX e início do século XX, traz essa relação juntamente com o conceito de hegemonia, que é uma palavra de origem grega, que significa supremacia, preponderância, né? Então, a hegemonia, para o Gramsci, é o processo pelo qual uma classe dominante consegue fazer com que sua visão de mundo seja aceita pelos indivíduos dominados, conseguindo com isso desarticular outras visões de mundo de grupos adversários. Então vamos lá, gente. Nós temos aqui o Karl Marx, século XIX. Depois nós temos Antônio Gramsci, início do século XX. O Gramsci ele bebe na fonte do Marx. Ele é um filósofo e sociólogo marxista. Então, ele também segue o pensamento da ideologia do Marx e vai além. Ele percebe que, na verdade, a ideologia ainda serve como hegemonia, ou seja, para poder fazer com que o pensamento dominante se transforme num único pensamento. Ou seja, impede que pensamentos diferentes ou posições possam surgir para poder contrariar aquela ideologia dominante. E aí como isso é feito? Está aqui, né, no parágrafo a seguir. Através dos aparelhos, né, oficiais, como por exemplo, instituições do Estado, como escolas, né, escolas oficiais ou não, livros, peças de teatro, filmes, né? Então ele começa a perceber que na verdade isso está muito associado ao processo de ensino e aprendizagem, ou seja, na área pedagógica mesmo é uma responsabilidade muito grande, porque na área pedagógica você vai poder prevalecer determinado tipo de pensamento. Por exemplo, gente, durante anos, séculos, na verdade, quase praticamente o século XX, quase que todo, você não tinha o estudo, por exemplo, de obras africanas ou o estudo da história indígena aqui no Brasil. Isso segue uma hegemonia. A hegemonia da classe branca dominante, da classe branca rica dominante, burguesa aqui no Brasil. É um objetivo você colocar aquele ponto de vista ali, ó. O correto é ser branco, de olho azul, loiro. Para você ser bonito e ser encaixado na sociedade, você tem que ter padrões finos de beleza, cintura fina, quadril largo se for mulher, seios fartos. Se você for homem, você tem que ser direito, trabalhador, para você conseguir correr atrás do que você quer na sua vida, para você conquistar alguma coisa, né? A meritocracia, inclusive, está super unida com esse pensamento, né? E aí o Antônio Gramsci ele denuncia isso, porque isso na verdade é uma forma de você manter o pensamento da classe dominante. Beleza, gente? Isso é hegemonia, né? É claro que para o Gramsci existia ainda, né, a oportunidade de você fazer uma contra-hegemonia. Essa imagem é a imagem dele, tá, gente? Do Antônio Gramsci, né? Essa contra-hegemonia seria possível como? Né? A partir do momento que a classe dominada ela se unisse, ela começasse a desenvolver o senso crítico, porque o processo hegemônico da classe dominante é você fazer ter um senso comum, né? E aí fazer com que essa contra-hegemonia
fizesse um processo revolucionário para poder se libertar desse pensamento hegemônico nas sociedades em que vivem, né? Então esse pensamento do Gramsci é bem importante, inclusive para que as pessoas que estão sofrendo um domínio ideológico possam se libertar para poder ter outras possíveis formas de pensar, formas ideológicas de agir, de pensar também, né? Um exemplo de senso comum da classe dominada é uma frase que está sendo super espalhada, né, por políticos e com discursos falsos, né, discursos com falácia, né, de demagogia e hipocrisia. A frase, por exemplo, todo bandido bandido bom é bandido morto, né, por exemplo. Isso aí é super falso, porque então quer dizer que se uma pessoa praticou um crime, né, ela está sofrendo miséria por causa do Estado que não deu oportunidade para ela poder sobreviver, para poder conseguir um estudo digno e um trabalho digno, então ela de repente está roubando uma maçã numa feira para poder dar para os filhos, ela então se torna bandida, é ladrão, ela tem que ser morta, assassinada, enfim, presa, né? E às vezes um cara que rouba milhões, como tem muitos aí na política, inclusive na política atual, roubam milhões e sofrem um julgamento diferente por estarem no meio da política e por aí vai, né? Então a gente percebe que são duas balanças diferentes, né? E no senso comum a gente acaba proferindo frases que a gente acaba não analisando criticamente, né? Por último, mas não menos importante, nós temos o Pierre Bourdieu. Essa é a imagem dele, né? O Pierre Bourdieu já é posterior ao Antônio Gramsci, também é do século XX, né? Mas ele foi vivo, né? Ficou vivo até 2002. Pensamento é um filósofo, né? Sociólogo francês também. E ele trouxe o conceito de violência simbólica, né? Que é o processo responsável por incutir, ou seja, trazer, né, nos próprios dominados as categorias e as perspectivas dos dominadores. Ou seja, ele traz um viés onde acaba sendo incutido nas classes dominadas o modo de pensar de forma coerciva ou não, ou seja, à força ou não, né? Um traço extremamente violento para as pessoas que são submetidas, né? Não é à toa que mais à frente aqui, no pensamento dele, deixa eu ver, fala o seguinte, né? Para que isso seja possível, é necessário um trabalho sutil de coerção, exercido de tal forma na psicologia e nos valores das pessoas que passam a aceitar os processos de violência a quais estão submetidos, né? Ele chama isso de hábitos, ou seja, o hábito, né, da gente agir acaba se tornando naturalizado. Eu vou dar um exemplo para vocês então. Por exemplo, a dominação naturalizada que a gente tem na sociedade ocidental do homem em relação à mulher, né? Ou seja, o machismo, né? Essas atitudes, na verdade, masculinizadas é uma coisa que já corre milênios de história, né? Nós temos isso na Grécia Antiga, na Roma Antiga, né? Então, passando por algumas sociedades também africanas, asiáticas, e esse machismo é uma tradição que segue até os dias atuais. Infelizmente, até as mulheres, às vezes, acabam perpetuando esse pensamento. Quando criam os filhos e não colocam os filhos homens para poder ajudar nas atividades do lar, na limpeza, né? Criando as filhas fazendo comida, servindo os irmãos homens. Então, ele fala que isso, por exemplo, né, essa violência simbólica, acaba sendo um processo de naturalização da dominação. Ou seja, vai além do Gramsci, né? Na verdade, ele mostra, né, de forma crítica, que as sociedades acabam naturalizando a dominação. Esse é um dos exemplos, tá, gente? O machismo. A gente tem outros exemplos inúmeros de naturalização da dominação na nossa sociedade. Beleza, gente? Bom, por hoje é só. A gente aprofundou então a ideologia e a gente segue na semana que vem aí com a última aula, né, sobre indústria cultural. Beleza? Eu recomendo que vocês leiam o conteúdo na apostila e que também estão presentes no Aplix. Até a próxima.